E aí, pessoal, tudo bem? É, Bom, vou falar hoje sobre como é desenvolver APIs REST usando Async.io. A ideia é passar um pouquinho do que é o Async.io, o que é desenvolver com I/O assíncrono, assim dizendo. E não vou entrar muito no detalhe de como o Async.io foi implementado, mas sim dar uma ideia para que ele serve, como usar e um pouquinho de exemplo prático. Antes de começar a falar um pouquinho de mim, eu me formei aqui na USP Ribeirão, fiz o curso de IBM. Tem gente da IBM aqui hoje? Aí, quando a gente começou a trabalhar com Python, foi em 2006, 2007. A gente falava disso aqui na faculdade, era uma coisa de monstro. Então é muito legal poder vir aqui hoje e ter uma galera aqui presente do curso. Inclusive nessa sala aqui foi o lugar que eu tirei meu primeiro zero, entreguei uma prova em branco. Então estar aqui de novo é muito bom. Bioquímica foi show de bola. É... Bom, eu programo desde 2000, 2001 e comecei a trabalhar com Python aí 5, 6 anos depois. Comecei a trabalhar com Django, uso muito até hoje, o Django era o 096. Até em 2008 o Rodolfo mandou um convite da DjangoCon lá no Google. Foi a primeira vez que eu participei de um evento do assunto, foi muito legal. E, bom, não parei de lá para cá, passei por empresas que estão aqui hoje, a história de iClinic, trabalhei com os meninos, e depois fui para São Paulo e fui trabalhar no Magazine Luiza, que é um dos patrocinadores do evento. Então, para fazer um jabazinho, eu e o Armando trabalhamos lá, o Armando falou ontem, e na Python Brasil também? Ah, você não estava sabendo. Bom, o Magazine Luiza era uma empresa muito antiga, aliás, ainda é antiga, né? Vai fazer 60 anos. Mas era antiga no formato de trabalho. Lá era tudo ASP3 com SQL Server. Show de bola. E hoje é muito contente em falar que é 100% Python. Então, assim, não é 100%, mas quase tudo é Python. Tem outras linguagens bem legais também. Mas grande parte do que a gente faz lá hoje é Python. E que área que faz isso? É o Luiza Labs. Então, quem está patrocinando aqui o nome, na verdade, está Luiza Labs. É uma área de tecnologia do Magazine. Começou bem pequenininha, com poucas pessoas. E foi crescendo. Hoje nós estamos em 104 pessoas, se não me engano. Tem um escritório em Franca, aqui pertinho, e o outro em São Paulo. Mais ou menos 70 pessoas em São Paulo e o resto aqui em Franca. Bom, vou começar a falar um pouquinho agora. Eu queria adiantar que eu não sou especialista no assunto, então se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar no Telegram, vou ficar tentando olhar aqui. Se eu não souber, eu vou inventar a resposta, mas se eu achar que eu vou me dar mal fazendo isso, eu vou falar que a pergunta não faz sentido. Mas podem mandar, fica à vontade. Bom, começando falando um pouquinho de web hoje, né? Todo mundo, quando cria uma aplicação, ela acaba consumindo um serviço de algum lugar. Tudo que a gente cria ou usa hoje tem uma API e a gente fica integrando umas aplicações nas outras. E elas também não se comunicam somente entre elas, entre APIs, entre aplicações, mas também quando você faz uma chamada, uma query no banco de dados, na verdade você está fazendo é comunicando com uma entidade de fora, via rede e usando os sockets da sua máquina. E é nesse ponto que eu queria entrar sobre a Sync.io, que quando sua aplicação faz isso, se ela é uma aplicação síncrona, esse socket fica bloqueado, sua aplicação fica parada. Então, você tem alguns workers respondendo sua aplicação, por exemplo, você tem 2 workers respondendo sua aplicação Django, e cada worker desse para fazer uma requisição de 10 segundos que ela recebeu. Então você vai ficar aí 10 segundos sem responder nenhuma outra. E esse é o ponto do bloqueante, e onde eu quero falar um pouquinho do async. As aplicações que fazem muitas chamadas externas são chamadas de aplicações I/O bound. Elas consomem muito uso de rede. Vamos usar esse termo um pouco para frente. Dando um pouquinho do cenário do Magazine, isso daqui é mais ou menos o que a gente tem. Então, em cima estão nossos canais de venda. Tem o site, tem o Magazine Você, que é um social commerce.
Tem a lista de casamento, clube de ofertas, tem os apps mobile nativos e os M-Ponto. Tem B2B, são integrações entre empresas, basicamente APIs. E também hoje a loja da Samsung ela é gerenciada, a parte de tecnologia e de logística e atendimento é tudo do Magazine. Então quando você compra no site da Samsung, ele está chamando nossas APIs por baixo. E quais APIs? São essas que estão aí embaixo. Eu coloquei isso de cabeça, talvez esqueci de alguma. Esses são os nomes internos que a gente usa. Não sei se está dando para ler aí, mas tem vários nomes diferentes. Por exemplo, a API de frete ela chama Bino. Faz todo sentido, né? Imperdível esse nome. O Armando está aqui, eu vou ter que falar. Aplicação de saque, serviço de atendimento ao cliente chama Giba. E o Armando escolheu aí. Ótimo, né? Bom, temos várias aplicações, elas são bem focadas normalmente, elas fazem uma coisa só. Eu não diria que a gente adota microserviços, porque o foco não é microserviço ou não, a gente faz o que precisa fazer. E muitas delas são focadas, mas algumas fazem mais coisas. Depende de tempo, depende de necessidade e do que a gente tem de fazer. Bom, com esse tanto de aplicação, uma conversa com a outra. Se você fizer um pedido no site, ele vai estar usando no mínimo uns 70% do que está aí. O que acontece quando uma dessas aplicações fica lenta? Isso aqui é um gráfico do New Relic que eu tirei semana passada. Popou lá no Slack e eu já printei para usar aqui. Esse request queuing que está aqui embaixo, ele é uma métrica do Nginx. Ele mostra quanto tempo a aplicação está parada sem responder. Na verdade, esperando algum worker responder. E esse é o tempo que ela perde. Então, nesse horário aqui, é a hora do monstro saiu da jaula. Caiu, já era tudo. Por quê? Com 3 segundos de tempo de resposta, 3 segundos e meio de tempo de resposta, eu vou gerar timeout na cadeia inteira de aplicação e tudo vai parar de responder. Ou assim que ele vai ajudar a gente nisso. Só trazendo um pouco, tudo que a gente trabalha lá é assíncrono, não é. Na verdade, a gente não usava nada e desde 2014 a gente começou a criar uma coisinha e outra. Hoje o nosso catálogo é assíncrono, utilizando Muffin, que eu vou falar um pouquinho para frente. O nosso checkout também é async, também usa Muffin. Nossa aplicação de feeds e de meios de pagamento, ela foi escrita com Tornado, ainda com uma sintaxe meio estranha, que eu vou mostrar também para frente. E a nossa API de planos de pagamento, que é quem fala, o seu pedido eu vou fazer em 12 vezes sem juros, dá desconto à vista, cálculo de taxa de juros, etc. Dando uma ideia, como eu comentei, eu não vou entrar no detalhe de como o Async.io foi criado, como ele funciona no Python, mas sim uma ideia geral do funcionamento, que ele se baseia num event loop. Quem aqui já, para ter uma ideia, quem aqui já trabalhou com aplicações assíncronas? Tem bastante gente. Então todo mundo já conhece o event loop, mas para quem não conhece eu vou passar um pouquinho só. O event loop ele é uma função, digamos assim, que fica rodando numa thread única. Então a gente não tem múltiplas threads quando trabalha com aplicações assíncronas. É o event loop que ele fica fazendo um loop, executando o código. E toda vez que ele vai fazer uma chamada externa, uma chamada de rede que vai usar um socket, ele envia isso e volta para o loop para fazer outra coisa. Então tem uma fila de coisas que vão... O mouse não aparece aí, triste. Ele tem as requisições que vão chegando e vão sendo enfileiradas para serem executadas no loop. E toda vez que tem uma chamada externa, ele joga essa chamada para lá. Ali eu coloquei embaixo, non-blocking.io, ele manda para um socket do próprio SO e vai fazer outra coisa. Quando tem um retorno, ele recebe um callback, entra na fila de novo e ele executa no próximo loop. Então ele fica fazendo isso constantemente. Qual que é o ganho de trabalhar com isso? Sua aplicação não fica parada esperando alguma coisa voltar da rede. Ela está sempre executando, quando volta ela executa o retorno daquela chamada. E eu falei de callback, todo mundo deve pensar no jQuery, que a gente nasce já sabendo mexer com o jQuery, e depois vê que vira uma gambiarra se não souber usar direito, né? Basicamente o código fica com essa cara de Hadouken, vai enfiando um callback no outro e leva ao chamado callback hell. E como que a gente evita isso? Para virar aquela zona. Você pega o código do outro cara, você fala, puta, quem que fez isso daqui?
Mas se fosse o seu, você só ia falar que está mais ou menos, né? Mas quando é dos outros, é que mede esse monte de callback. Bom, o Python tem, agora todas as linguagens também tem isso. No JavaScript são as promises, se não me engano. Não entendo nada de JavaScript, só o jQuery, todo mundo sabe. São as coroutinas. Então eu não vou entrar no detalhe da corotina, mas a origem dela é um generator. Ela tem uma base mais ou menos em generators, mas o generator ele emite sinais. As coroutinas elas recebem e emitem sinais também. Elas conseguem interromper a execução dentro de uma função e quando você manda o sinal ela continua dali. Basicamente o que a gente precisa para agora é coroutinas são uma forma de escrever código assíncrono sem callbacks. Ele facilita muito a leitura de código, porque não fica uma coisa chamando a outra, não fica o Hadouken, também não fica funções sendo chamadas em diferentes partes do arquivo. O código fica linear, fácil de entender e bem claro de quando estou fazendo uma chamada que vai para fora. Então eu queria agora fazer um live coding. Tem 80% de chance de dar errado, então me ajudem. Bom, eu criei um Virtual Env. Estou usando o Python 3.5. Vocês já vão entender o motivo disso. O que eu vou fazer de código? Eu quero fazer uma chamada em um serviço externo e mostrar o código de retorno HTTP dele. Então, vamos tentar aqui. Vou chamar de sync.py. Para fazer chamadas hoje síncronas, acredito que todo mundo aqui usa com Python, todo mundo usa o requests. Então o código fica bem simples. Vamos chamar aqui de sample requests.get. E eu vou chamar uma URL aqui que é o HTTP bin, que ele é um carinha para você fazer esse tipo de coisa. Você faz uma requisição para ele, ele pode devolver o que você mandou, um echo server, ou ele pode devolver o IP de quem fez a chamada e algumas outras coisinhas que ajudam a gente a fazer esse tipo de chamada. Eu vou vou retornar o status code dele. E aqui embaixo eu vou fazer vou chamar essa função. Se alguém aí for reclamar, já vou colocar aqui. Bom, se eu não errei nada, isso aqui deve funcionar. Acho que eu não printei, né? O que eu falei retornar, na verdade, printar é melhor. Bom, deu lá 200. Agora, como que eu faria isso de forma assíncrona? Vou criar um arquivo assim.py. Bom, eu usei o requests para fazer a chamada com Python síncrono. Agora eu vou usar uma lib chamada AIO HTTP. Essa lib é usada tanto para client HTTP quanto para server. A gente já vai usar para server, mas agora vai ser só para client. Então vou fazer uma requisição no mesmo serviço. A sintaxe dela, eu vou fazer escrever sem antes, depois eu coloco o async, que vai ser response. Faço o método que vai ser usado e certo? E eu vou printar o estoque. E depois vou fechar o response. Bom, isso daqui não está assíncrono ainda. Eu preciso indicar que essa função é uma corotina. E desde o Python 3.5 existe uma sintaxe nova que eu escrevo antes da função async. E toda vez que eu vou fazer uma chamada que vai sair da execução do meu programa, ele vai fazer outra coisa, eu escrevo await. Então, vou aguardar um retorno dessa chamada. Nossa, meu mouse está grande, né? Tá meio... Tá bom assim. Vou printar o status e fechar.
Bom, como que eu vou rodar isso? Eu tenho que fazer uma função, vou chamar ela de main. Ela também é uma função, uma corotina, que vai chamar o example. E agora a mesma coisa de lá. Quando eu executar esse arquivo, ele deve chamar o loop. Se eu não errei nada, deveria funcionar. Opa! Falei que poderia dar errado. Acho que vou wait aqui. Nope. Alguém me ajuda nessa? Mas vocês não contavam com isso, eu já fiz isso antes. Então eu vou ver. Oi? Eu vou pegar aqui e ver o que eu esqueci de fazer. Opa, esqueci do event loop simplesmente. Bom, o que é o event loop que eu esqueci de fazer? Eu preciso utilizar aqui o loop, que é o que eu citei lá atrás. Como que eu faço isso? Primeiro, eu pego esse loop. Ele tem sempre um default, você pode gerar outro. E agora eu vou falar para esse loop rode até que seja completado a minha função main. Tá viajando total. Bom, retornou. Bom, o que mudou aqui? Se eu rodar um time das aplicações, a versão sync levou mais ou menos 500 milissegundos e a sync um pouquinho mais. Que não muda nesse caso aqui, que tem várias coisas envolvidas. Né? Mas assim, o que eu ganhei com isso fazendo assíncrono? Nada. Agora você não ganhou exatamente nada. Mas vamos fazer uma pequena mudança no código. E agora, em vez de eu bater uma vez, eu vou querer bater nesse endpoint 20 vezes. Então, na versão síncrona, ele vai chamando. Vamos colocar um time aqui já. Bom, levou 7 segundos, 7,6 segundos mais ou menos. E agora eu vou fazer a versão async desse código. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou colocar uma variável, uma lista chamada tasks, e nela eu vou armazenar tudo que eu tenho que executar. E agora o mesmo código de lá, vou bater nela 20 vezes e vou adicionar como task cada uma dessas chamadas. Como que eu faço isso? Eu vou falar para o async.io ver aquela corotina como uma feature, como uma tarefa a ser executada. Então, async.io ensure feature e passo qual é a minha feature. E como que eu executo isso? Basicamente, chamo async.wait e passo a minha lista de tarefas a serem executadas. Bem simples. Se eu rodar esse código agora de novo, opa, esqueci de alguma outra coisa, faltou await. Toda vez que eu vou fazer uma chamada que deve sair ali do loop, vou colocar, opa, valeu. Já esqueci do loop na outra chamada, estou bem. Pronto, vamos medir o tempo. É o mesmo tempo de fazer uma basicamente, porque ele está fazendo isso de forma concorrente. Paralela, não sei afirmar se é realmente paralela. É um pouquinho diferente esse termo, mas com certeza de forma concorrente ele está fazendo essa chamada. Dá para entender o ganho que a gente tem de trabalhar com aplicações assíncronas? Tudo que eu vou fazer aqui é rede, tudo que é chamada externa, eu consigo delegar isso para o SO e o meu limite de escalabilidade desce para o SO. Não só, mas em geral é isso. Vamos voltar aqui um pouquinho.
passei. Bom, mas e construir... Quanto tempo eu tenho? Infinito? Chuta um número. Então, beleza, 15. Como que eu construo APIs? Existe um framework que facilita muito isso. Ele é escrito em cima do HTTP. Como eu comentei, ele é tanto uma lib client quanto uma lib server. E o Muffin, vamos dizer que ele é um framework bem completo, fácil de usar e ao mesmo tempo é poderoso para se trabalhar com a Sync.io. Muito simples, como eu disse, tem vários plugins. E ele facilita muito a parte de testes. Então, como a palestra da Paula disse, é muito importante ter testes. Então, na hora de a gente decidir o que a gente vai usar ou não, existe alguma coisa que vai me ajudar a fazer teste nisso? Ganhar tempo nessa parte e garantir a qualidade do que eu estou fazendo. Infelizmente, Paulo, ele estimula o uso do PyTest. Tem várias features para ajudar isso. Eu posso mostrar depois um pouquinho dos exemplos desses códigos de teste. Quais plugins ele tem hoje pronto já? Ele tem um plugin de admin, alguma coisa tipo do Django, não tão completo, mas é legal. Ele tem um plugin para localização, ele tem um debug toolbar, ele roda com templates Jinja, conecta com base Mongo via Motor e bases SQL via PUI. Ele também tem plugin de Redis, Sentry, um plugin de sessões e um plugin para ajudar a fazer APIs REST. Eu não vou usar esse aqui no exemplo, porque o exemplo é um pouco mais simples, mas esse plugin é bem legal também. Bom, vamos fazer um outro exemplo agora que eu vou chamar de app.py, que vai responder às chamadas via Muffin. Como que eu crio uma aplicação Muffin? É muito simples. Posso dizer, ele é um micro framework como o Flask, então quem usa Flask já vai ter toda a liberdade para trabalhar com ele também. Bom, a instância da aplicação está criada, agora é só registrar os handlers dela. Então, para responder no barra, eu vou fazer um hello, caipira, e ele vai retornar Solar. E como que eu rodo essa aplicação? De novo. Bom, mas não deveria ser app.run, porque é app.manage. Quando você roda o app.manage, ele já tem um helper do próprio Muffin, que traz o shell, que seria o manage shell do Django, o run, e o collect para quando você trabalha com estático. Então, como que eu rodo? App run. Pronto, já está rodando. Vou abrir aqui no navegador. E ele printou a requisição aqui. Beleza, mas como que eu vou rodar agora? Como que eu faço uma requisição externa usando o Muffin? Bom, é da mesma forma que a gente fez no arquivo anterior. Aqui a gente não precisa se preocupar com o event loop. O Muffin por baixo faz tudo isso daí. E para fazer as requisições é super simples, como a HTTP. O que eu quero retornar agora? O que o HTTP bin me trouxer. Então, eu o http.request, vou fazer uma chamada no método get, no endpoint http.bin.org. Só que eu vou chamar um outro endpoint deles, que é o header. Devolve esse header da requisição que eu acabei de fazer. Vou pegar o conteúdo disso, await, response, read. Se eu não estiver errado é isso. Depois vou fechar com a resposta. Por que eu coloquei await aqui se é só para ler? Eu já baixei isso da rede. Por que eu estou fazendo essa chamada de novo? Bom, é porque ele devolve um iterador. E aqui ele pode trabalhar com streaming também. Então, quando você vai pegar os dados de volta, ele vê se tem que puxar mais coisas. Se tiver que puxar mais coisas, ele vai fazer uma outra chamada de rede.
Nesse caso aqui não, ele já vai trazer todo o conteúdo e devolver, mas a sintaxe mantém-se a mesma. E agora eu vou printar o conteúdo que veio dele. Aqui eu posso passar para JSON também, que ele já vai vir com dicionário ao invés de um string. Vou dar um restart. Ups. O que eu esqueci aqui? Aqui eu usei await. E eu estou fazendo uma chamada de fora. Então isso aqui precisa ser uma corrotina. Isso aqui que eu esqueci de escrever. Vamos tentar de novo. Pronto, respondeu. Acessando aqui. Opa, deu erro. O ponto JSON que eu falei para usar não existe. Então vamos usar o read. Agora eu estou fazendo alguma outra coisa errada. Alguém consegue me ajudar nessa? Achei. Faltou outra await. Eu não tinha trocado isso aqui para read? Bom, vamos tentar de novo. Vou na pasta certa aqui. Não sei exatamente o que eu fiz, mas vamos tentar de novo. Pronto. Não sei exatamente o que eu aprontei aqui, mas o que estava faltando era colocar o await. De novo, toda chamada que eu for fazer, ou chamada de corrotina, eu preciso colocar o await antes dela para indicar que eu estou saindo do fluxo de execução do event loop. Bom, qual que é o ganho agora de usar um cara desse? Eu vou fazer mais uma outra versão dele aqui, vamos chamar de app e o app sync. Trabalhando com o Muffin, eu posso fazer chamadas assíncronas ou não. O que isso significa? Eu posso, muito bem, importar o requests aqui e trocar minha chamada. Oi? Opa! Valeu! E aí o código fica um pouquinho mais simples, que eu posso fazer response.content. Tem que tirar o async, não é mais async. Tem alguma outra coisa errada? Bom, parece que não. Vamos rodar o app. O app síncrono então. Bati aqui agora, devolveu certinho também. Como que eu vejo a diferença de performance desses dois apps rodando? Vocês conhecem a ferramenta SIG, não sei exatamente como fala. SIG, ele é usado para rodar teste de carga em aplicação. Então eu vou rodar com 10, 15 concorrentes. No B, que é benchmark, ele vai tentar executar o mais rápido possível que ele conseguir essa chamada via SIG. Então esse é o tempo de resposta da versão síncrona que ele está devolvendo. Se eu colocar para rodar com mais concorrentes, ele vai ficando cada vez mais lento e vai só piorando. Se eu aumentar o número de concorrentes, ele vai passar da timeout, não aguento mais responder. Agora eu vou rodar a versão... Eita. Calma aí. Travou o negócio. Bom. Na amizade, vamos matar todo mundo. Então, bom, agora eu vou rodar a versão async. Nem na amizade ele tá aí, né?
com força. Não sei o que está acontecendo aqui. Vamos ver se temos alguma coisa rodando. Opa. Não queria fazer isso. Esse aqui é o ID do negócio? Posso passar todos de uma vez? Igual não foi. Aí. Vou tentar rodar. Pronto, rodou. Obrigado aí pela ajuda. Vamos rodar a mesma coisa, então aqui eu atingi, eu fiz quantas chamadas? 80 chamadas, com uma concorrência de 19,91 que é a métrica dele, rodando 7 transações por segundo mais ou menos. Agora na versão assíncrona, o tempo de resposta você vê que ele é bem baixo ainda, porque quando ele está fazendo uma coisa ele não espera a outra fazer nada. O resultado final é uma métrica bem melhor, então ele fez 675 transações com a média de 64 transações por segundo. Vamos voltar para a apresentação. Bom, mas eu fui ver esse negócio de async e aí apareceu esse negócio de decorator, async IO coroutine e um tal de yield from. Isso daqui era a sintaxe do Python 3.4 e antes do 3.4 e do 3.3, se não me engano. E antes disso era bem pior ainda. Então, era uma gambiarra utilizando generators mesmo, que era o event loop do Tornado. No Twisted é mais complicado ainda. Bom, o que significa essas coisas aqui? É só você trocar o yield from por await. E o decorator async IO coroutine por async antes da função que você está escrevendo. Para ficar async def make request. Basicamente é isso. É uma melhoria na sintaxe da linguagem. É uma coisa que não é comum a sintaxe se alterar para trabalhar com isso. Bom, queria trazer mais 2 pontos antes de terminar, que é o VLOOP. Alguém já conhecia esse cara? Já trabalhou com isso? Bom, o que ele faz? Ele é um event loop escrito em CPython, em Cython, e ele usa por baixo dele a libuv. Então, basicamente, ele joga fora o loop do async.io e substitui ele. Para rodar com ele, é simplesmente você fazer essas 3 linhas, importa async.io e o VLOOP, e troca o event loop para usar o do VLOOP. A diferença de performance é bem grande. Aqui embaixo está um benchmark dos dois. Bom, por que é mais rápido? Bom, ele está em mais baixo nível e a libuv é a mesma lib que o Node usa. E o Node é muito bem estabelecido e usa e muito utilizado. Então é uma coisa bem estável mesmo, indicada para se trabalhar. E o G-Event. Então, quem que trabalha já rodou aplicação em produção com o G-Event? Bastante gente. O G-Event, a ideia do uso dele é trazer os mesmos benefícios que o async.io traz. Mas ele faz isso com uma aplicação síncrona. Como que ele faz isso? Não é a mesma coisa, mas é uma ideia de um event loop em que ele usa Greenlets para fazer isso. Mais ou menos acho que são chamados lightweight threads. A única coisa que eu não gosto muito é que ele dá um monkey patch no seu código. Então ele transforma uma coisa síncrona numa coisa assíncrona e você não fica muito claro quando isso está acontecendo e que jeito que isso está acontecendo. Então eu procurei uma imagem para demonstrar isso, seria mais ou menos isso daqui, né? Então ele faz, mas de um jeito um pouco diferente. Não é exatamente o que a gente quer. Nunca trabalhei com GM de produção, mas eu vi numa palestra do pessoal da Globo. Cadê o Andrew? Vocês usam lá? E foi o Francisco. O Francisco comentou que eles trocaram numa aplicação que estava em produção e teve um ganho de performance sensacional.
Bom, coisas que eu acho legal aí para finalizar, de quem tiver interessado ler. O livro do Luciano Ramalho, Fluent Python, capítulos 16, 17 e 18. Ele tem bastante detalhes em como o Async.io foi criado, no que ele se baseou e também no histórico disso da linguagem Python. Tem um vídeo do Jess Davis, que é How Coroutines Work. Ele cria um framework assíncrono em 30 minutos durante o vídeo. É bem legal, bem hands-on. Essa outra palestra de Josh Pilot também é bem legal, um geral de como as coisas funcionam e existem, sobre Async.io no Python. E para quem foi na Python Brasil desse ano, o David Beasley deu um keynote, tópicos de interesse sobre Async.io, que foi bem interessante também. E ele vai muito na linha de, inicialmente, não se preocupe com tudo isso que está em volta. Entenda como funciona e depois você entra mais no detalhe, porque é bem complexo. Muito obrigado e... dúvidas, perguntas, alguma coisa? Vai ser depois? Fechado então. Obrigado, pessoal.